Fala gurizada, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Otávio Chagas e hoje estou trazendo um vídeo sobre algo bem básico, mas essencial para quem faz Panther, para quem faz trading, que é gestão de banca. Então, antes da gente começar a falar, eu já peço, dá o like no vídeo, te inscreve no canal para apoiar esse projeto que eu estou fazendo. Eu quero tentar auxiliar principalmente quem está começando, para não ficar patinando e quebrando a cabeça como eu quando eu comecei. Dá o like, te inscreve e vamos começar a falar sobre gestão de banca. Nesse vídeo aqui eu vou trazer três divisões diferentes, uma agressiva, uma moderada e uma mais segura. Mas para tentar ilustrar um pouco o que é gestão de banca, vamos fazer o seguinte. Pensa que tu separou um capital, digamos R$1.000, e aí foi para a casa de apostas ou para exchange, enfim. Foi lá no caixa e disse assim, eu quero 50 fichas para mim poder fazer as minhas entradas. Sabe aquelas fichinhas de poker que o pessoal usa? Então, tu botou R$1.000 lá e pediu 50 fichas. Tu dividiu o teu capital em 50 unidades. Ele vai te dar 50 fichas de 20, que vai equivaler a R$20 cada uma. Mas só uma maneira de ilustrar a organização que tu vai ter na tua banca e o valor de cada unidade que tu vai ter. Então, digamos assim, tu tem 50 fichas que vale R$20 cada uma. E aí, em cada entrada que tu fizer, tu vai colocar uma ficha. Uma ficha nesse jogo, uma ficha nesse jogo, uma ficha nesse jogo. Dessa maneira, tu não perde o controle do teu capital. Tu não vai colocar, R$50 nesse, R$100 nesse, R$200 naquele. É algo mais certo de se fazer. Tu criar uma gestão moderada, uma gestão segura, para ti não quebrar tua banca com facilidade. Ou evitar de quebrar, que é o mais importante. Podia, por exemplo, pegar os teus R$1.000 e pedir 100 fichas. Então me dá 100 fichas aqui. Tu vai ter muito mais oportunidade de fazer as entradas e cada entrada vai valer R$10. Uma fichinha de R$10. Às vezes o pessoal pensa assim, porra, mas R$10, uma banca de 1.000, né? R$10. Se eu tenho uma banca de 100, R$1. Se eu tenho uma banca de 50 centavos. Se tu fizer 100 unidades, né? Se tu fizer 50 unidades, uma banca de R$100 vai ser R$2 cada unidade. Uma banca de R$50 vai ser R$1 cada unidade. Mas R$1 é muito pouco. Mas olha só, quando tu começa com uma banca pequena, isso aconteceu comigo, no momento que eu comecei a fazer gestão, quando eu criei a gestão de 50 unidades que eu fazia, eu usei uma banca de R$100. E dessa maneira, cada entrada que eu fazia, eu analisava e não queria perder aqueles R$2. Então, eu fazia a entrada, analisava o jogo, fazia a entrada e cuidava. Antigamente eu até fazia cash out, mas depois de um tempo eu comecei a deixar, porque muitas vezes o time estava perdendo, em vez de dar o cash out no prejuízo, o time acabava virando. E se eu tivesse pego aquele prejuízo, eu não ia pegar o lucro que veio depois. Então isso pode acontecer, com certeza isso pode acontecer. Mas assim, ter uma banca pequena e seguindo a gestão à risca, fez eu dar valor para cada centavo que eu ganhava. Beleza, eu vou ganhar 80, 95 centavos aqui. Então isso me ajudou muito a ter um controle emocional, a conseguir entender que o longo prazo vem exatamente disso aí. Tu ir crescendo aos poucos e fazendo as análises certas e ir trabalhando a tua banca. Fazendo as entradas corretamente, analisando os jogos como se fosse colocar R$1.000 naquele jogo, R$100 naquele jogo. O teu capital é extremamente importante, tu tem que dar valor a ele. Por exemplo, entradas ao vivo, um jogo pegando, aí tu quer trabalhar em cantos, aí tu quer trabalhar em gols, e aí tu tá esperando aquela hora de subir. Eu, muitas vezes, por exemplo, canto limite, eu pegava, no momento que virava, às vezes 1.65, 1.70, não valia a pena. Aí quando eu comecei a fazer gestão, também comecei a criar um método de entrada, comecei a fazer a minha maneira de trabalhar com cantos. Só vou pegar odds de 1.8 no limite e no reembolsável 2,10, raramente 2. E se saísse canto antes, paciência, mas eu sempre buscava no mínimo uma odd que eu sabia que o retorno ia valer a pena. Então, como eu usava R$1 numa odd de 1.70 e uma odd de 1.80, eu dava valor para aqueles 10 centavos de diferença. Gestão de banca, para mim, está muito ligada ao emocional, ao controle emocional. Então, quando o pessoal fala os pilares do trading, das apostas, né, gestão de banca e também falam do controle emocional, para mim, esses dois estão juntos. É uma coisa só. Então, gestão de banca é algo simples, fácil de fazer
e é essencial para quem quer trabalhar com apostas ou com trading. Agora vamos para o quadro e vamos fazer esses 3 exemplos para começar a falar de números, beleza? Então vamos lá. Bom, nesse exemplo de gestão de banca aqui eu vou dar 3 maneiras de fazer a divisão. Uma de 30 unidades, uma de 50 e uma de 100 unidades. 30 vai dar em torno de 3% cada unidade, 3% da banca, que a gente está usando um exemplo de R$1.000. 50 vai dar 2% da banca e 100 é 1% da banca para cada unidade. Então eu vou começar pela de 30, que é uma gestão bem agressiva que eu não recomendo, independente do método de trabalho. Cada unidade vai valer R$ 33,33. Então eu vou colocar aqui para ficar mais fácil os cálculos, R$30 para cada unidade. R$30, quando a gente acerta, digamos que a gente faz um acerto 5 vezes seguidas numa odd de 1,80. A gente vai ter um lucro de R$120. R$120 é 12% da banca. Com certeza é um lucro excelente. É um lucro que já vai te dar uma margem muito boa para as próximas entradas. Mas, e se tu tem 5 heads seguidos? Aí lá se vai R$150 de prejuízo. Ou seja, 15% da banca. 5 jogos não é difícil de dar erro. Não é difícil de acabar dando erro em 5 jogos. 5 jogos, às vezes a gente faz em um final de semana. Ou metade de uma semana. Então, se em uma semana tu perder 15% da tua banca, é um prejuízo muito grande. Então, com certeza, uma divisão de 30 unidades é algo que eu não recomendo. É muito agressivo e mesmo que tu seja uma pessoa que faz um jogo por semana, não vale a pena por causa desse risco aqui. 50 unidades ou 2% da banca vai dar uma unidade de R$20. R$10 a menos do que o exemplo anterior. Mas nesse caso, se nós tivermos 5 greens seguidos em odd de 1,8, o nosso lucro com certeza vai ser menor, de R$80, mas o nosso prejuízo vai ser de R$100. Com certeza continua sendo um prejuízo ruim, 10% da banca em um final de semana, como eu digo, é ruim, mas tu já diminui o teu prejuízo de 150 para R$100 com uma gestão mais moderada. Por exemplo, se tu não faz tantos jogos, se tu tem poucas ligas, talvez 50 unidades, e ainda mais se a tua banca é pequena, talvez 50 unidades seja uma gestão boa para começar. Para te começar a ter uma noção de quanto tu ganha, de quanto tu perde, até tu achar o teu método. Se tu tem um método definido, melhor ainda. É, como eu diria, a gestão mais básica que tu pode fazer. Agora, a mais conservadora e a que eu uso hoje em dia é a de 100 unidades, ou 1% da banca. O que dá cada unidade um valor de R$10. 5 greens seguidos, numa odd de 1,8 com R$10, vai dar R$40 de lucro, enquanto o prejuízo vai ser só de R$50. Claro que o lucro não é tão grande quanto esse aqui, ou esse aqui, mas o prejuízo, que é o que eu prefiro evitar, o que eu tento cuidar mais, por isso eu faço uma gestão mais segura, é muito menor do que esse aqui e é metade desse aqui. Claro que isso é caso tu usasse uma stake fixa, ou sempre colocando uma unidade em todas as tuas entradas. E esse exemplo aqui de 100 unidades eu recomendo para quem tem uma banca já grande, uma banca considerável, porque a gente evita, mesmo que o lucro não seja tão grande, a gente evita um prejuízo, que eu acho que quanto mais dinheiro a gente tem, mais seguro a gente quer ser para não perder o nosso capital. Então, se tu tem uma banca pequena, pode começar usando uma gestão de 50 unidades, o que é uma gestão boa. Agora vamos falar de stake. Como a gente pode dividir as stakes? Eu prefiro, por exemplo, tu pode fazer uma divisão de 100 unidades, mas não necessariamente a tua stake tem que ser de R$10. Tu pode usar uma stake de 2 unidades, o que daria em torno de R$20. Vou fazer uns exemplos aqui de como seria essa divisão nesses 3 exemplos. Bom, falando em stake, que é o que a gente realmente vai colocar na aposta. Se vai ser uma unidade e meia, se vai ser 2, enfim. Uma divisão de 30 unidades. Uma stake de meia unidade seria R$15. Uma unidade, como a gente tinha posto antes, era 30. Uma unidade e meia, 45. E 2 unidades, R$60. Então, imagina, se tu divide tua banca em 30, e aí tu ainda quer usar uma stake de 2 unidades.
Isso é praticamente loucura, porque imagina, se naquele exemplo a gente usando uma stake dava um prejuízo de 150, tu usando duas, 30% da banca fora, não compensa nem um pouco. Agora uma divisão de 50, uma stake que use meia unidade. Era 20, vai virar 10, uma unidade é 20, uma unidade e meia vai dar 30, duas unidades vai dar 40. Tu já tem que pensar melhor em como tu utiliza o teu método de entrada. 100 unidades vai dar R$5, uma stake de meia unidade, uma unidade é 10, uma unidade e meia é 15 e duas unidades é R$20. Então, por exemplo, a minha gestão é de 100 unidades. Se a minha banca fosse essa aqui, eu normalmente sempre coloco 1% ou uma unidade em todas as minhas entradas. 95% das vezes é sempre uma unidade. Então, se fosse uma banca de 1.000, eu ia estar sempre trabalhando com R$10. Independente se é pré-live, se é live, o meu método. Muito raramente, quando eu vejo algo muito fora da curva, eu uso uma unidade e meia. Que eu uso muito raramente, que é naqueles momentos que a gente tem uma odd com um valor muito grande, é muito diferente do que a gente precificou e a casa precificou. E meia unidade eu uso só um método de escanteios que eu trabalho de vez em quando. Aí tem uma entrada aqui outra que eu coloco meia unidade, que daria em torno de R$5 se uma banca fosse de 1.000. Então, como pode ver, é simples, não é algo complicado, não é algo difícil. O que tem que pensar é no longo prazo. Não adianta tu querer fazer uma divisão muito pequena, buscando lucros altos, quando tu pode ter uma bad run e uma sequência de heads que vai te quebrar ali a banca pela metade quase. Então, pensa bem, como tu trabalha, quantas ligas tu trabalha, quantas partidas tu faz na semana, com que frequência tu costuma fazer as entradas. Tendo essa resposta, tu busca a tua gestão, entre 50 e 100. Pode ser 60, 70, 80, não importa. Mas se tu partir de 50 para 100, eu acredito que a tua gestão em como gerir o teu capital vai melhorar drasticamente se tu é o cara que não tem gestão ou é muito agressivo no teu capital. Beleza? Então, se tu gostou do vídeo, não esquece de dar o teu joinha, te inscreve no canal. Eu pretendo trazer mais conteúdo, cada vez abordando temas diferentes. Vou trazer análises também, estudos, métodos de trabalho. Eu estou fazendo um projeto de trading no Telegram. Então, se tu não conhece ainda o meu canal no Telegram, é OplusBet, tá na descrição. Entra lá, acompanha. O meu Instagram é OCPCJúnior e o meu Twitter é Octavio_Chagas. Me segue nas redes sociais, volta e meia eu sempre coloco alguma entrada ou falo sobre alguma coisa envolvendo trading ou Panther, certo? Então se tu quer saber sobre outros conteúdos, outros assuntos, coloca aqui embaixo nos comentários, vamos abordar sobre mais coisas. Eu quero ver se eu trago no próximo vídeo uma análise de alguma partida ou falando um pouco mais sobre tática, analisar jogos ao vivo, precificação, enfim. Cada vez mais e mais eu pretendo trazer conteúdos para poder ajudar a comunidade a crescer, principalmente aquele pessoal que está iniciando agora e está bem perdido. Beleza? Então, até o próximo vídeo. Valeu!